tema bíblico e hoje vamos estar começando um novo testamento. Eu sei que falta uma semana, mas a gente vai acabar com com tempo, sim. E eu quero convidar a você a procurar sua Bíblia em Mateus. E a gente vai orar e vamos saber o que o Senhor quer falar hoje. Tem, tem muita coisa aqui nos evangelhos, sim. E você que tem casa também, que está haciendo a aula, o domingo a gente vai passar as folhas, sim. Mas eu acho que a minha esposa já enviou os slide, sim. Então você aí vai poder seguir sem problema, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá para aprender mais da tua vontade sobre nossas vidas, Senhor, sobre o que o Senhor quer falar-nos hoje a cada um de nós. Eu te peço, Senhor, que o Senhor continue falando nos corações, Senhor, que nos encha com teu Espírito Santo, Senhor, que o Senhor nos mostre, Senhor, o que o que você quer que nós, particularmente, pessoalmente, nós possamos aprender hoje, Senhor. E que aquilo, Senhor, que o Senhor nos mostra, possamos guardá-lo, Senhor, nos corações e fazê-lo uma realidade em nossas vidas, Senhor. Eu te peço que nos dê graça com a tecnologia também e também aqueles que estão em casa, Senhor. Te pido que eles possam prestar atenção e desfrutar, Senhor, daquilo que o Senhor está falando a eles, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, estamos em Mateus, sim, hoje vamos a começar o Novo Testamento, sim, e, e obviamente, adiante, desculpa aí. Aqui tenho aqui, tá aqui. Então, aqui eu tenho aqui tenho os quatro evangelhos juntos, de uma maneira assim pontual, você pode ver a quem está falando cada um dos apóstolos, não? E vamos começar com Mateus. Mateus, ele vai falar para os judeus em particular, né? Ele vai falar para eles, para seu próprio povo, sim? E Mateus, o evangelho de Mateus, nos mostra Jesus como o rei, sim? Ele é o rei prometido que os profetas profetizaram, sim? Séculos atrás que a gente estava vendo já. Aqui vamos ver em Mateus esse cumprimento que todos os profetas haviam falado, desde o Abraão até o próprio Malaquias, sim? Marcos, aqui Marcos está falando para o povo romano, tá bom? Em este tempo dos evangelhos, a gente tem que entender uma coisa, não? A comunidade judaica está governada pelos romanos, sim? A Babilônia caiu pelos persas, depois dos persas vieram os gregos, hasta chegar a los romanos, sim? Os romanos estão governando os judeus. Só que eles deixam, los governam, mas deixam aos judeus praticar a religião judaica, tá bom? Aqui, por isso que Marcos ele vai falar para os romanos, sim? E depois ele nos vai mostrar a Jesus como o servo, sim? A gente vai ver um versículo em particular que a gente nos vai mostrar a Jesus como um servo, né? E depois a gente vê a Lucas. Lucas é um doutor, ele é um médico, sim? Ele vai falar em particular para seu chefe que se chama Teófilo, sim? Ele vai escrever para ele é um grego, ele vai escrever para os gregos. Então, os gregos não são judeus, então são pessoas gentios. Então, ele está falando para gregos e para gentios, ou seja, para todos nós. Sim? E ele nos vai mostrar a Jesus como o homem perfeito, sim? Que Deus, assim como nos mostra Mateus que Jesus é Deus, também rei, Lucas nos vai mostrar que Jesus é homem. Ele é 100% Deus, mas também 100% homem, sim? O último evangelho é João. João fala para todo mundo, sim? O objetivo de João é que nós possamos crer que Jesus
é o Filho unigênito de Deus. E crendo em isso, a gente pode ter vida eterna em Ele, sim? Ele nos promete a eternidade, sim? E Ele nos mostra a Jesus como nosso Salvador. Sim, esto es de una manera puntual a diferencia entre cada uno dos evangelios, ¿sí? Cada uno es diferente, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas, João são muito diferentes. Aqui a gente já vai ver um pouquinho mais para eles, ¿sí? Agora sim, vamos a começar com Mateus, ¿sí? Mateus, o autor é o Mateus. Quem nos fala sobre Mateus? Mateus era um ex-cobrador de impostos. Ele trabalhava para os romanos, sim. Ele trabalhava cobrando impostos do povo judeu. Então, uma pessoa judeia que trabalhava para uma pessoa romana era uma pessoa traidora, sim, traidora para seu povo, mas também era como era se teu filho fazia esse trabalho, era a pior vergonha que era trazer vergonha para desonra para a tua família. Quando os judeus olhavam para o Mateus, a tradição nos fala que eles esculpiam, como? Cuspiam, sim, perto dele, porque ele traz desonra à sua família e ao próprio povo. A quem está falando Mateus? Mateus está falando para os judeus em particular, sim? E é interessante porque Mateus vai mostrar seu coração, sim? E o interessante é que também a data aqui está por volta dos 60 até os 65 depois de Cristo. E os personagens principais que a gente pode ver aqui está Jesus, Maria, José, João Batista, os discípulos, os líderes religiosos. Quando eu falo líderes religiosos, estou falando dos fariseus, saduceus, todos que são feos, né? Todos eles líderes religiosos. Caifás, Pilatos e Maria Magdalena, tá bom? Aqui eu quero que fiquem um pouco da geografia. Belém, não, Mateus não vai levar até Belém. E Belém, a gente viu que quem profetizou que Jesus ia nascer em Belém? Malaquias, sim, Malaquias, sim. Vocês querem procurar comigo? Sim, sim, querem procurar comigo Malaquias? Está um capítulo aí, está aí bem pertinho, pertinho está de nós. Sim. Eu não sei por que não. Tá pegando minhas folhas. Malaquias. Oxe. Onde está Malaquias? Encontraram? Acho que não. Eu marquei por aqui. Tá bom, espera aí. Eu agora vou encontrar. Espera aí um momentito aí. Então, aqui em Mateus vamos a ver esto. Belém, vemos o nascimento de Jesus. Vamos a ver que... Espera aí. Van entrar. Boa noite. Sim. Depois de Belém, depois que ele nasce, ele vai vai com seus pais, José, o pai político de Jesus, ele vai para Egito, sim? Por quê? Porque o governador que está em este tempo, ele pede que o povo seja censado, sim? Ele quer saber quantas pessoas tem a população aqui, então ele pede fazer um censo. Então eles vão hasta Egipto a fazer esto e depois voltam, sim? E depois voltam, pero vou deixar que acomode-se. Sim. Tá, eu vou voltar para Belém melhor, vou voltar para Belém, tá bom? Miqueias, pode ler Piero? Já estamos em Mateus. Boa noite, bem-vindos.
5:2. Mas você, o Belém, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens estão no passado distante, sairá de você em meu favor. Uhum. Então, Miqueias capítulo 5, verso 2, nos fala a profecia de Jesus nascendo em Belém. E como falei quando estávamos em Malaquias, Belém é uma cidade muito pequenininha, sim? E em estes tempos, Belém também é uma cidade que não está, hoje em dia, né, não está governado pelo povo judaico, está governado pelos palestinos, sim? Quando você vai para Israel, hoje em dia, não, você tem que passar uns militares palestinos para poder entrar na parte de Belém. E é pequeno, não é grande. Outro lugar que nos vai levar Mateus é Egito, sim? Depois a gente vai estar em Nazaré, depois a gente vai estar no Jordão, onde Jesus foi bautizado por João o Batista, né? E depois o Jesus foi levado pelo Espírito Santo onde? Ao, ao deserto para ser tentado, né? E depois Jesus desce para Galileia e onde ele ocupa o maior tempo para exercer seu ministério. Então, ele vai ficar por muito tempo, se não estou errado, são quase 3 anos que ele fica ali, bastante tempo ali, e depois de aí vai para a Judeia, volta novamente para a Galileia, hasta quando ele morre, né? De Judeia hasta a morte, de sua ressurreição é Jerusalém, tá bom? Então, Mateus, que não falei para você, que você não estava, né? Mateus está falando para quem? Para os judeus, né? Mateus era um cobrador de impostos, sim? Agora, o marco histórico. Mateus era um cobrador de impostos judeu que se tornou um dos discípulos de Jesus, sim? Este evangelho é o ligamento, não, entre o Antigo e o Novo Testamento. Por quê? Porque Mateus nos vai mostrar as profecias, como falou Malaquias 5:2, do nascimento de Jesus em Belém e outras profecias mais, tá bom? Então, Mateus é uma ligação entre o Antigo e Novo Testamento, tá bom? Por as profecias que a gente vai ver sobre o Messias. Qual é a característica especial deste livro? Mateus está repleto de linguagem messiânica, sim? Ele expressa muitas vezes filho de Davi. Agora vamos saber na genealogia, tá bom? Agora vamos saber. Ele repite isto, filho de Davi, porque tem uma profecia em primeira de Samuel que o próprio Deus falou para Davi que da sua família iba nascer um governador que seu governo nunca iba acabar, sim? E ele estava falando sobre Jesus. Por isso que Mateus é redundante em falar filho de Davi, porque ele queria que seu próprio povo abrisse seus olhos espirituais para que possa acreditar que Jesus é o filho de Davi. E diz, e aparece em todo o evangelho. A referência ao Antigo Testamento são 53 citações e 76 adicionais, tá bom? Contexto. Quiero que procuren conmigo Mateos capítulo 9, versículo 9. Mateos capítulo 9, versículo 9. Mateos capítulo 9, 9, 9. Voy a ler bem forte. Jesus passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. Segue. E ele levantando,
Uhum. Sim, o contexto de Mateus é este. Mateus estava trabalhando, era um dia normal para ele, estava fazendo o seu trabalho, era um cobrador de impostos, trabalhava para o governo romano. E Jesus vê este homem e lhe fala, e lhe fala, e lhe fala, Mateus, siga-me. Sim, Levi. Uhum. Sim, Levi, sim. Não, esse lo fala, se não estou errado, está em João, que fala de. Também seu outro nome é Levi, sim? Seu outro nome é este Levi. Agora, Mateus está falando para o povo judaico e Mateus, é um cobrador de imposto e Jesus vê para ele e lhe diz: siga-me. Agora, esta frase, né? Esta palavra que Jesus fala para ele, siga-me, para todo homem judaico é importante. Sígueme era a resposta que toda criança na escola, vamos falar assim, na escola bíblica judaica, os meninos passavam com um mestre, um rabi. E ele selecionava aqueles meninos que tinham um potencial grande para ser um futuro mestre. Então, quando o mestre, o rabi escolhia, ele falava, sígueme. E esse menino passava a ser de seu grupo dele e ele ensinava muitas coisas para ele. Também aqui da palavra, né? Mas para a família era algo muito especial. Era como, assim falando assim, olha, o mestre, o rabi escolheu a meu filho para ser seu discípulo. Por isso que você escuta aqui que ele se levantou e o seguiu. Porque era assim, era como estaban falando ajá, era una honra para toda a família. Isso. Então, quando Mateus escutou isso, ele obedeceu e foi. Agora, Mateus se sentiu honrado por isso que aqui. Mateus se sentiu honrado. Ele queria que seus amigos também conhecessem aquele homem. Também nos fala que depois ele fez um jantar e convidou a todas as pessoas, né? Por quê? Porque as pessoas também, como falei para você, quando alguma pessoa judaica trabalhava para o governo romano, era uma vergonha para sua família. Então ele queria que eles tinham esse carinho, queria como quebrar esse como, essa desonra de haver trabalhado muitos anos por o povo romano, não cobrando impostos. Então ele fez esse jantar para isso, né? E aí invita Jesus a sua casa, né? Sim, me estão entendendo aqui até aí, né? A divisão do livro. A gente pode dividir em três. Eu lo dividi em três, mas em verdade pode dividir de más. Sí, yo solamente lo dividí de una manera muy objetiva. Primera parte, capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 11, vemos o nascimento e a preparação de Jesus. Quando eu falo preparação, está falando para seu ministério. Aqui entra quando ele quando a gente começa da sua genealogia, quando ele passa também pelo deserto para ser tentado pelo Espírito Santo. Então, tudo isso também passa seu bautismo. Então, toda essa preparação. As, ajá. Sí, no, el Espíritu Santo levou a ele, sim. O Espírito levou, Satanás tentou ele, sim. Mas foi levado pelo Espírito Santo. É decir, o ministério de Jesus, o Rei. Mateus quer que a gente fique claro com essa ideia. Jesus é o Rei prometido. Jesus é o Rei profetizado. Ele é por isso que repite isso muito. Capítulo 4 até o capítulo 25, verso 46, tá bom? Morte y resurrección de Jesús. Vemos en los últimos capítulos, capítulo 26 hasta el capítulo 28, versículo 20. Aquí dentro, en la segunda parte, aquí vemos como en capítulos, como en uno de los ensinos más grandes que tiene el Sermón do Monte. ¿Sí? Uno de los ensinos más grandes que Jesús tiene,
que é muito lindo. E é pequeno, mas tem muita coisa que a gente pode ver aí e aprender também. Sim? Agora, o propósito. Prova que Jesus é o Messias, o Rei prometido. Jesus deixou claro que tinha vindo para cumprir a lei e os profetas. Quem quer procurar para mim Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus capítulo 5, versículo 17. Pode ler, sim. Uhum. Então, o desejo de Jesus era isto: cumprir com tudo aquilo que falava na lei, mas também cumprir as profecias. Sim, sim. Então, aqui, Mateus, mais do que qualquer outro escritor do Evangelho, enfatiza que Jesus cumpriu as profecias. Sim, e por isso que a gente tem esta fé firme em Jesus, esta fé inquebrantável, né? Sim, a gente pode descansar que Jesus ressuscitou, Jesus cumpriu cada uma dessas profecias. Sim. Mateus capítulo 5, verso 17, esse versículo chave. Não pense que vi abolir a lei e os profetas, não vi abolir, mas cumprir. Sim, pode, se você quiser, pode marcar em sua Bíblia esse versículo chave. Sim. Agora a gente vai para Marcos. Sim. Marcos é um homem prático, sim? Marcos é um homem de ação. Você vai ver a Jesus se levantar cedo, se vai acordar cedo, indo dormir tarde, vai acordar cedo, assim, orando. Marcos tem um desejo muito particular de mostrar a Jesus de uma maneira em ação. Jesus fazendo milagres, mas antes de fazer milagre, ele passa tempo em oração. Antes de escolher a seus discípulos, ele também orando, sim? Então, Marcos fala sobre isso. Nos mostra a Jesus fazendo cada uma de suas tarefas, mas tendo uma relação com Deus dia tras dia. Sim? O autor é o Marcos. Ele não era um dos 12 discípulos, mas acompanhou Paulo em sua primeira viagem missionária. A gente pode ler, procurem comigo Atos capítulo 13, versículo 13. Sim? Uhum, João Marcos, isso. Uhum. Atos capítulo 13, versículo 13. Pode ler, por favor. Uhum. É, sim. Sim, então aqui nos fala que o João Marcos, ele, como posso dizer, abandonou o barco, né? Então, por isso que pensam que Marcos era um jovem, era muito jovem. Aparentemente, né? Pode ser que ele tinha, eu não sei, alguns pensam, não, 17, 18, muito jovem. Era muito jovem. Então, por isso que pensam que ele, al ver a situação, ele abandonou o barco, né? Sim, pero vemos que depois o próprio Paulo chama ele, sim, porque ele já estava pronto, né? Então aqui vemos que o autor de Marcos se chama João Marcos, né? O nome completo, né? Sim. Agora, aqui nos fala João Marcos, a ver, vocês que vocês que chegaram primeiro, a ver, os romanos, sim, os romanos. Marcos quer falar aos cristãos em Roma, onde esse evangelho foi escrito, tá bom? A data é aproximado é 55 e 65 depois de Cristo. Aqui o marco histórico.
o Império Romano sob o domínio de Tibério César. Ele era o imperador em esse tempo, com um mais comum e excelente sistema de transporte de comunicação. Em esse tempo, o Império Romano era conhecido pelos seus grandes sistemas de transporte. Eles faziam caminhos, onde não havia caminho, eles tentavam fazer caminhos, né? Deixa-me desligar aqui um. Sim, sim. Agora aqui, ¿dónde está? Aquí fiquei, ¿no? Ahora, dice, o Império Romano estava pronto para que a mensagem de Jesus se espalhasse rapidamente por toda parte. Eu falei para vocês que nesse tempo os judeus eram governados pelos romanos, né? Mas ele deixava aos judeus praticar a religião do judaísmo. Era livre nesse tempo, sim? Mas aqui vamos saber mais para frente que este desejo de conhecer a Jesus, porque gran parte acreditava que Jesus era o Messias, então muitos discípulos se começaram a levantar, começavam a nascer. Então, o Roma vai começar a perseguir aos cristãos. Mas isso vamos saber mais para frente. Sim? Marcos, os personagens. Aqui vemos a Jesus, os 12 discípulos, Pilatos, os líderes religiosos, os líderes religiosos judeus, né? O lugar principal onde a gente vê aqui Marcos é Cafarnaum, Nazaré, Cesareia de Filipe, Jericó, Betânia, Monte das Oliveiras, Jerusalém e o Gólgota. Sim? O Gólgota também é chamado o Monte das Caveiras, sim? Que é o lugar onde Jesus foi, ¿cómo se fala? Sí, esmagado. ¿Dónde fue crucificado, né? Sim. E qual é a característica especial de Marcos? Como falei para vocês, não? Marcos é um jovem de muita ação. E acho que por isso que ele gostava de ir correndo atrás dos capítulos, né? Era muito dinâmico, sim. Agora vamos ver uns versículos, já? Agora vamos ver. O Evangelho de Marcos foi provavelmente o primeiro dos 4 evangelhos que foram escritos. Sim, isto é probabilidade, tá? Não é uma certeza. Há apenas 31 versículos do Evangelho de Marcos que não são citados nos outros 3. Alguns creem que Marcos era um jovem que ficava assim com seu quaderno, um quaderno de notas, anotações, né? E ele ficava, o que Jesus falava, ele ia escrevendo, o que faziam os discípulos, ele ia escrevendo. Então, era um menino que gostava de registrar cada evento sobre Jesus, cada coisa que ele fazia, ele estava aí registrando, né? Por isso que tem citas que os outros não mostram e só ele nos mostra. O contexto. Ele era filho de Maria, uma viúva, prima de Bernabé. Provavelmente foi ele um jovem anônimo que tirou a roupa e fugiu quando os romanos tentaram agarrá-lo na noite que prenderam a Jesus. Procurem comigo Marcos capítulo 14, versículos 51 e 52. Interessante esse. Marcos 14, versículos 51 e 52. Quem encontrou pode ler, por favor. Uhum. A história bíblica nos conta que possivelmente este homem era este menino, né? Era Marcos, né? Que ele estava aí, que ele estava também aí perto quando Jesus foi prendido pelos romanos, né? Sim. Agora aqui vamos ver a divisão do livro, tá bom?
É igual, a divisão do Marcos pode variar, mas lo estoy fazendo o mais prático possível, tá bom? O nascimento e preparação de Jesus, o servo, sim? Del capítulo 1, versículo 1 até o 13, mensagem e ministério de Jesus, capítulo 1, versículo 14, acho que aqui eu errei. Morte e ressurreição de Jesus, capítulo 14. No, es 14 al 13, capítulo 14 al 13, el segundo, y el otro de 14 até o 16. Eu acho que errei acá, eu vou corrigir depois, tá bom? Desculpem aí. Mas eu quero que... Esperem, eu ahorita me vou organizar com minha bagunça. Desculpem aí. Procurem comigo um versículo. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. E em este passagem a gente vai ver como é que Marcos nos apresenta a Jesus. Sim. Uhum. Dice, pois mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos, né? Então, Marcos nos mostra que a Jesus como servo, sim? A gente vê o que Mateus nos mostrou a Jesus como um rei, sim? Mas Marcos nos mostra a Jesus como um servo. Aqui podemos pensar, como um rei pode ser um servo, né? Y esto es el corazón que nos muestra aquí, y este es el corazón que o corazón que Marcos nos muestra de Jesús, que él tenía un corazón de servo. Y él nos dejó ese ejemplo, y él le fala también versículos más para abajo de allí, es que él quería o mismo ensino que estaba falando para os discípulos, que eles praticassem, sim? Que eles também sejam, quando eles têm em um posto de autoridade, eles possam também ser servos, sim? E esse é o coração de Deus para toda pessoa que quer liderança. Nós somos, antes de ser líder, a gente é chamado a ser servos. Se a gente não é servo, esquece de querer ser líder, sim? Porque não funciona assim. Em reino de Deus, as coisas não são como não é como uno pensa, não é tudo o contrário, né? Aqui Marcos nos mostra isso. E que lindo poder saber isso, né? Porque nos tira qualquer ideia equivocada sobre o liderazgo, né? Sim. Vamos a voltar. Propósito. Apresenta Jesus suas obras e seus ensinamentos. Marcos quer dar-nos uma mensagem de encorajamento. Por quê? Porque durante este reinado estava um outro que se chamava Nero, que era também um imperador aqui. En este tempo aconteceu como um incêndio que destruiu partes em Roma pelo fogo, não? E este imperador culpou aos cristãos. Então, ele usou esta desculpa, não? Para começar a perseguir aos cristãos. Por quê? Em este tempo havia pero muitos cristãos, sim? Então, ele via que os cristãos que estavam sendo transformados da religião judaica para o cristianismo eram uma ameaça, sim? Porque eles não tinham medo de morrer. Para isso a gente já vai ver quando a gente chega em Atos, tá bom? Sim? Agora, de que também nos fala o Marcos? Jesus é filho de Deus. Marcos deixa claro que Jesus vino de Nazaré e verdadeiramente filho de Deus. E vamos a procurar aqui, ¿ya? Vamos a Marcos.
Y vamos a leer el capítulo 1 hasta el versículo 8. Yo quiero que lea cada uno un, un, un versículo. ¿Sí? Si pueden leer cada un verso. Marcos capítulo 1. Eu vou começar com o versículo 1, tá bom? E aí vamos começar. Depois queria começar você. Agora sim, Marcos capítulo 1 fala assim, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus, Cristo, Filho de Deus. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, eles batizavam no Rio Jordão. E João andava vestido de pele de camelo e com um cinto de couro em redor de seus ombros, defendendo a saúde e a cidade. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de curvando-se, desatando-se as correias das sandálias. Eu batizo com água, mas outro batizará com o Espírito Santo. Em Marcos capítulo 1, em esses 8 versos, a gente pode ver uma coisa, né? Marcos começa registrando as profecias em Miqueias e também de Isaías. Eu quero que, quando a gente lê, enviarei à tua frente ao meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. E quando diz esse es Isaías 43, ¿sí? Toda esta parte de cuando dice el versículo 3, vos que claman en el desierto, preparen un camino para el Señor, pasan veredas retas. Aquí está hablando de Isaías 43, ¿tá bom? E aqui o que eu gosto muito também é que ele fala aqui, em versículo 7, este será a sua mensagem, depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Marcos, desde um começo, nos fala que ele está registrando as palavras do próprio João Batista. O João Batista, ele não se sentia digno nem de curvar-se para desamarrar os chinelos de Jesus. Olha isso, né? E ele sabia isso, que Jesus ia bautizá-lo não com água, mas ele bautizará com quê? Com o Espírito Santo. E isso é importante, eu quero fazer assim, bem rápido, né? Quando a gente é bautizado, nós falamos de Efésios que nós somos selados pelo Espírito Santo, sim? Quando o que simboliza o bautismo para nós como cristãos? Você sabe que te colocam na água, não? Às vezes ficas uns 3 minutos para que morras a tua carne, né? E luego é levantado, né? Sair da água é uma nova vida, né? Mas o que acontece é que quando a gente diz que é submergido na água, a gente está morrendo a nossa vida carnal, nossa vida antes de conhecer a Jesus. E quando a gente sai da água, está nascendo para uma nova vida, sim? Então, a gente passou de morte para vida, sim? E nesse momento, o Espírito Santo vem sobre nós. Algo simplesmente es un símbolo, ¿sí? Porque o Espírito Santo, como obra em nós? Ele trabalha de dentro hacia fora, ¿sí? Ele começa trabalhando, tirando aquilo que está errado nos corações, pensamentos, maneiras que a gente
agia de maneira errada, ele vai trabalhando no nosso coração, fazendo uma faxina nos nossos corações e mudando as coisas. Mas é assim, quem faz a mudança é o Espírito Santo. E por isso que João, quando a gente chega a João, ele vai falar que o Espírito Santo nos convence de pecado, juízo e justiça. Se não era por Espírito Santo, a gente ficaria igual, né? Mas a gente tem o Espírito Santo. Então, quando você é batizado, você está falando, eu quero morrer a minha vida de pecador, agora eu quero viver para Cristo. Sim? Agora, é uma nova vida em el Espírito com Ele. Me deixa entender? Sim? Não é simplesmente algo que a gente tem que como somente fazer por fazer. Realmente a gente tem que estar convencido de que está fazendo isso. É importante. O versículo-chave que a gente já leu é Marcos 10:45, e esse é o coração deste evangelho, mostrando que Jesus é servo. Sim? Ele vino para servir. Ele é rei, mas vino para dar-nos o exemplo de servir aos outros. Sim? Agora vamos a ir com Lucas, sim? Quem é Lucas? Sim, o autor de Lucas era um médico de profissão. E aí a gente pode ver essa referência em Colossenses capítulo 4, versículo 14. Quem quer viajar até Colossenses, procurar capítulo 4 e versículo 14. Sim. Uhum. Lucas, o médico amado, ¿no? Entonces, Lucas era un médico, ¿sí? Ahora, Lucas era un cristiano, era un griego. Él trabajaba para un hombre que se llamaba Teófilo. Ele fala para Teófilo, sim? Ele é o único gentil, também. Ele é o único gentil entre os escritores. Ele era, não era o Marcos, era o gentil. O Lucas era o único gentil entre os escritores do Novo Testamento. O Marcos não era o gentil. O Marcos era um judeu. Uhum. O Lucas era o único gentil dentro dos evangelhos, tá bom? Aqui, ele era um amigo próximo e companheiro de Paulo, sim? Ele também escreveu Atos dos Apóstolos, que a gente vai ver depois, e ele também acompanhou a Paulo em suas viagens missionárias. Para quem trabalha Lucas, Lucas trabalha para um homem chamado Teófilo. Ele era seu chefe, ele era, que significa aquele que ama a Deus. Ele era um gentil, ele não era judeu, mas escutou das histórias de Jesus, escutou deste homem que era o Messias, e ele se interessou em conhecer a ele. Então, ele contratou ao próprio Lucas para fazer esse trabalho de investigação. E é assim como a gente tem o Evangelho de Lucas. Lucas não é um livro, não é qualquer livro. Como médico, o médico, quando você vai para uma consulta, o que faz ele com você? Começa a fazer? Antes de fazer exame, perguntas. Começa a perguntar, primeiro, o teu nome, como você está, depois começa a examinar você. Ele é muito detalhista. Então, quando você lê Lucas, ele é assim, detalhe tras detalhe, sim? Agora, a data, por volta dos 60 depois de Cristo. Tá tudo. Pergunta, pode perguntar. Ahora, no, eso es ótimo. Tá bom, gente. Não, hoje em dia não tem médico assim. Tem médico bom, né? Tem, sim. Você tem que procurar, mas tem. Agora, este Lucas era um bom médico, né? Porque quando a gente lê o Evangelho, a gente fica bem
como surpreendido. Eu quero que procures comigo. Vamos ler o começo do Lucas capítulo 1. Sim. Ele usa términos formal, sim. Quero que leiam comigo. Vamos ler primeiro os 4 versos, sim? Quem quer ler Lucas capítulo 1, versículo 1 até o 4? Sim. Sendo também a mim conveniente escrever aqui ao Espiritíssimo Teófilo, por sua honra, havendo-me já informado minuciosamente tudo quanto Uhum. Eu gosto muito da última parte que diz: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever um relato ordenado, dice, va por la versículo 4, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. É por isso que Lucas escreve como médico, porque quando ele vamos para a morte dele, ele vai falar bem detalhado como Jesus morreu. E ele aqui no começo, ele quer que você tenha esse cuidado de marcar cada detalhe. Ele por isso fala aqui, decidi escrever um relato ordenado, sim, para que fique tudo claro, né? Sim, porque ele queria, ele era um médico e como estava falando Piero, ele usou um linguagem formal, sim, porque ele estava escrevendo para uma pessoa distinguida, para uma pessoa importante, não era qualquer pessoa que estava escrevendo. Agora o marco histórico, perdão, destinatário é Teófilo, que significa aquele que ama a Deus. Acá tem um nome também, se você quiser. Acá tem um nome, Teófilo. Sim, data por volta dos 60 depois de Cristo. Lucas, marco histórico, Lucas escreve de Roma ou possivelmente de Cesareia. Sim? Agora os personagens: Jesus, Isabel, Zacarias, João Batista, Maria, os discípulos, Herodes o Grande, Pilatos e Maria Madalena. Aqui uma história linda de Zacarias. Zacarias era um sumo sacerdote que en ese tiempo le tocó. Era como un trabajo, imaginen que los sacerdotes trabajaban haciendo escalas, ¿no? Y ese día tenía que ir a trabajar él, ¿no? Y él tenía que cuidar, ir a entrar al templo, no hacer su trabajo. Y en ese momento se presenta un ángel, y un ángel le fala que él va a tener un filho. Só que a esposa dela, ela era estéril, ela não estéril, ela não podia ter filhos. E também ela era de avançada idade, igual que Sara, né, em Gênesis. Só que ele não acreditou a palavra deste anjo. Ele não acreditou. E o anjo fala: por você não acreditar, você vai ficar sem falar até que teu filho nasca. E o que acontece quando o sacerdote, as pessoas ficam preocupadas porque o sacerdote não sai. Por isso que amarravam uma corda para ver se aconteceu algo com o sacerdote, né? Para ver se está vivo ou morto. E eu, estou pensando, eu acho que estavam já tentando puxar ele, não, para ver, porque já não saía. Então sai, e normalmente ele dizia umas palavras para o povo, né? Mas ele saiu sem falar nada. E ele foi para sua casa. Sim? E depois que nasceu seu filho, é que recém ele nasceu. Ele falou, perdão. Então, a história é interessante, não? Porque aqui
aquí es interesante porque este menino que nació, ¿quién es? Es João Bautista, ¿sí? Sí, era primo, va a ser primo de Jesús, ¿eh? Hablando así, va a ser primo de Jesús. Voltó. Ajá. João Bautista, sí. Y por ese, él hace este voto do Nazareno, que por eso es que cuando a gente leyó en Marcos, ele comia gafanhotos, ele não podia cortar o cabelo, sim? Então ele tinha que fazer esse voto. Então a história é muito linda. Mas também depois, em Lucas, você vê o cântico de Maria, sim? E aqui quero explicar, porque vou ficar aí, porque é importante a gente saber. A igreja católica pega esta porção do cântico de Maria para falar que nós que a nossa que a pessoa que nos conecta a Deus é Maria, sim? Mas aqui em este cântico você pode ver que Maria louva a Deus. Ela glorifica a Deus por ser escolhida para ser mãe de Jesus. Então, eles pensam, não, que nossa mediadora é a Maria. Por isso que hoje em dia tu vas a uma igreja católica e tu fala, começam a orar a Maria, não? Então, não é assim. O único mediador, quando a gente chega a Hebreus, o autor de Hebreus nos vai falar que o único mediador entre o homem, entre Deus e o homem é Jesus Cristo, é Jesus. Sim? Então, para que quando vocês um dia les falem, oh, mas aqui na Bíblia fala deste cântico, né? Não. Essa é uma interpretação incorreta que eles fizeram para sustentar essa ideia, que está equivocada, está errado. ¿Sí me deixam entender? ¿Sí? Características especiais, ¿sí? Características especiais. Dos 4 evangelhos, este é o mais detalhado, como vimos no início do capítulo 1. O vocabulário e a dicção do texto mostram que o autor tinha alto nível de escolaridade, sim? Muitas vezes se refere a doenças e diagnósticos por ser um médico, e Lucas enfatiza os milagres que os anjos, como falei do Zacarias, e descreve hinos de louvor, como o cântico de Maria, e dá um lugar de destaque às mulheres, sim? Grande parte do conteúdo do capítulo 9, do capítulo 18, não aparece em outro evangelho. Algo que quero que saibam é que cada evangelho fala de um mesmo homem, Jesus, mas cada um tem uma visão diferente, sim? Cada um fala detalhes que os outros não falam. E por isso que os evangelhos é uma riqueza em literatura, em conhecer ao próprio Jesus. Tem muitas coisas que a gente pode aprender, sim? Agora, o contexto, mas eu quero que vamos a ver o versículo antes de ver o contexto. Procurem comigo Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Ahorita vamos al break. Lucas capítulo 19, versículo 9 y 10. Pode ler, sim. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Sí, dice Jesús, le dice, hoje hubo salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio a buscar e salvar o que estava perdido. Lucas nos mostra Jesus como homem, sim? Mostra Jesus como o homem perfeito, sim? Então, vimos, Mateus nos mostra Jesus como quê? Como rei. Marcos, servo, e Lucas como homem, sim? Agora vamos a voltar.
a divisão, o contexto. Lucas, um médico gentil, escreveu o terceiro evangelho e os livros dos Atos, que a gente vai ver depois, e ele viajou com Paulo em seu segundo e no terceiro viagem missionário, e acompanhou o apóstolo quando este foi transferido para Roma como prisioneiro, né? Agora a divisão, eu dividi em três partes, ¿ya? Capítulo 1 até capítulo 4, versículo 13, que é nascimento e preparação de Jesus, o Salvador. A segunda parte é mensagem e ministério de Jesus, o Salvador. E na outra parte é a morte e ressurreição de Jesus, o Salvador. O Lucas tem muitos capítulos, mas acho que é o mais largo. Sim? Lucas, propósito, apresentar um relato preciso da vida de Cristo e mostrar que ele é o homem perfeito e Salvador. E começamos a segunda parte, sim? O segundo término, né? O segundo término, tá bom? E vamos a ler nos versos em Lucas, sim? Vamos a ler Lucas e estão os versos aqui em nossa folha. Vocês têm essa folha, né? A gente vai procurar, a gente leu Lucas 1:1 até o 4. Agora a gente vai ler Lucas capítulo 4, versículo 13. Sim? Lucas capítulo 4, versículo 13. Lucas versículo 4, versículo 13. Quem encontrou pode ler. Sim. Uhum. 4, 13. 13. 13. Aqui na folha está 13. 13? 13, ajá. Uhum. Uhum. Isso, muito bem, Cíntia. Então dice, terminado todas essas tentações, sim, dice, o diabo deixou até a ocasião oportuna. E lembre-se disso, não? Ocasião oportuna, né? Porque vamos a lembrarnos hasta Gênesis, no capítulo 3, que cuando Deus amaldiçoou, quando Deus amaldiçoou a la serpiente, ele falou que um homem vai pisar a sua cabeça, né, de la serpente. E essa serpente simboliza aí o próprio Satanás. E este homem que ia pisar a cabeça, que essa pisada é de morte, era Jesus. Por isso que acá diz, em Lucas 4:3, tendo terminado todas estas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. O diabo achou que Jesus iba a ser vencido na cruz, quando ele morreu. Mas a história não acabou aí. Jesus ressuscitou, sim? E esse é a pisada da morte, né? Porque Jesus ressuscitou ele. Aí acabou com ele, venceu, sim? Agora vamos a procurar vamos a pular do capítulo 9. Capítulo 9, versículo 50 hasta aqui. Versículo 50, sim. Quem quer ler? 9:50. Uhum. E aqui em esta parte, no começa uma discussão, não? Os discípulos estão perguntando quem será o maior, né? Aqui a discussão é esta, não? Ele começa falando quem será o maior. E no 50 ele fala, não impeçam, diz Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês, sim? Aqui também, em esta parte, os discípulos também encontram a unos homens que estão compartilhando da palavra.
mas no eran los propios discípulos también, eran otros hombres, ¿no? Que no registran quiénes son estos hombres, mas Jesús responde para ellos, não impeçam, dice Jesús, pues quien não é contra vocês é a favor de vocês. Esos hombres también conocían, posiblemente conocían las escrituras, estaban ensinando aquí a palabra, ¿sí? Ajá, sí. Ahora, aquí hay algo en esta parte, toda esta parte hasta el 50, algo que aquí vimos en esta folia, que es que lo que se repite mucho, poderosos en palabra, ¿sí? Que Jesús repite mucho cuando Jesús estaba haciendo sus milagros, ¿sí? Ahora quiero que procuren capítulo 19, versículo 26. Capítulo 19, versículo 27. Uhum. Dice, y aquí en este contexto son las enseñanzas que Jesús está falando, ¿no? Está falando en parábolas, ¿no? Aquí en ese contexto está falando, las historias que Jesús fala en parábolas, está falando de historias que el propio povo conocía, ¿no? Para que o lenguaje que Jesús usaba, pues falar así, era un lenguaje para entender fácil, popular, que a própria comunidade entendia. Mas tem um versículo que para muitos é chocante quando lê, né? Vamos a retroceder até o capítulo 3, 14. Sim? 14, capítulo 14, versículo 25 e 26 e 27. Pode ler. Uhum. São palavras fortes, né, que Jesus está falando aqui. Mas o contexto está falando aqui é que Jesus buscaba un amor genuino para él, ¿sí? Jesús buscaba que las personas realmente entendiesen el llamado de Dios para ellos, ¿no? Por eso aquí, él acabando aquí en versículo fala, y aquel que no carrega su cruz y no me sigue, no puede ser meu discípulo. Porque los discípulos también, eles tenían disculpas, ¿no? Falaban, si no era mãe, era esposa, entonces tenían muchas disculpas. Hasta que el propio Jesús les fala, aquel que no caiga su cruz, dice, y no me sigue, no puede ser meu discípulo. Lo que Jesús está hablando aquí es que él quería realmente que lo sigasen de verdad. ¿Sí? Él quería que respondiesen a este llamado que él estaba haciendo. ¿Sí? Y cuando fala, néguese a sí mismo, está hablando de morir a nós mesmos, ¿no? ¿Cuántas cosas nós queremos, ¿no? Mas ele está falando, você precisa se morir. ¿Sí? Pode falar, Pierre. Porque teve aquela ocasião que um homem falou, Jesus, Ajá. Jesus falou, me segue. Sí. O homem falou, deixa eu ir levar meu pai. Eu volto. Ajá. Não, deixa que os mortos entregam os mortos. Vem que segue. Uhum. Então, o homem, a prioridade dele nesse momento era que o pai. Ele está falando que realmente a prioridade que ele queria era que seja ele, sim? E isso não muda hasta hoje, Isso não muda. Nossa prioridade é Deus, depois vem nossa família, sim? Nossa família está sobre todo, e depois vem o ministério, todo o que tu mais queiras, né? Mas o primeiro é Deus. Por quê?
Porque se a gente tem esse relacionamento com ele, essa conexão vertical com ele, tudo que está debaixo da horizontal, tudo vai a ser por, como fala em inglês, de flow, por añadidura, sim, por añadidura. Em inglês falam de flow, né? Sim, ele vai fluir de uma maneira natural, sim? Porque se a gente cuida desse relacionamento com Deus, tudo vai ser casamento, família, tudo vai ser natural. Deus vai trabalhar em tudo isso. Sim, me deixa entender? Isso que queria ensinar a essas pessoas. Sim? Señor, no estamos usando esposa, familia, hermano. El Señor no le mostraba vehículo para pasarlo, era algo así como pasar así dentro de la bola, ¿no también? Uhum. Es promesa también. Sim. E tem promessa, porque Deus também fala aí, depois fala, né? Quando Pedro fala isso, né? Que Deus que vai ser com eles. Deus também nos recompensa. Sim, Deus também honra a obediência. Não, e não nos honra porque merecemos, não. Honra porque Ele ama abençoar-nos, sim? Só que quando muita gente pega esse verso, eu estou fazendo tudo isso, agora o Senhor me tem que dar muito, né? O Senhor, eu estou sendo missionário aqui no mundo, estou sofrendo na África, né? Agora o Senhor me vai dar tudo, né? Não. Isso não está falando no versículo, mas muita gente fala assim, sacando de contexto o versículo, mas não está falando isso. Deus se honra a nossa obediência, mas não porque a gente merece, não porque Ele ama abençoar-nos, sim? Vamos a João, tá bom? Vamos a João. João, o apóstolo João é filho de Zebedeu. Zebedeu é pescador. A gente vai ver isso. Su papá de João é Zebedeu, sim? E seu irmão é Tiago, chamado filho do trovão, sim? Vocês sabiam que Jesus colocava como não é sobrenome, não é apelido, né? Por que colocou filho de trovão Jesus aqui, João? E eu vou contar a vocês. Porque um dia Jesus está com seus discípulos ensinando as pessoas em Israel, né? E teve um grupo, né? Que eles não responderam, não quiseram obedecer. E não quiseram que fique Jesus perto deles. E quiseram mandar embora Jesus. E aí João escuta, ele disse, Deus, por que não oramos para que caiga fogo do céu e consuma todas essas pessoas? E aí é onde Jesus coloca este apelido de filho do trovão, sim? É engraçado, né? Mas Jesus tinha essa humor, também essa conexão, essa amizade com seus discípulos, né? Por isso que a gente pode entender que Jesus gosta de relacionar-se conosco, né? Gosta que a gente tenha uma certa empatia, sim? Agora, a quem vai falar João? João fala a novos crentes. Fala a todos nós, de verdade. Fala a todos nós. E diz, e não crentes em busca da verdade. E data provavelmente 85 ou 90, sim, depois de Cristo. E o marco acá interessante é após a destruição de Jerusalém, quando foi reconstruído depois, em el 70 depois de Cristo, e antes de João ser exiliado na isla de Patmos. Sim? João é o último de los evangelistas, sim? En morrer, ¿sí? Fue el último. Y es engraçado porque al final, en el capítulo 23, si no estoy errado, de João, Jesus dá a entender que ele iba ficar mais tempo que os outros discípulos. E os discípulos entenderam que quando João morresse, Jesus iba a voltar. E aí Jesus fala para ele, não, ele não está falando isso. Ele simplesmente ele estava falando que ele iba a morrer depois que todos eles morressem antes, né? Ele está falando que ele iba a ficar mais tempo que os outros discípulos. Então, João é o último dos
dos apóstoles de Jesus em morrer. Depois ele foi exiliado na ilha de Patmos, onde ele também vai escrever o livro de Apocalipse ou Revelação, que também chamam, né? Agora, João. João é lindo. Personagem, temos a Maria, a mãe de Jesus, João Batista, Jesus, os 12 discípulos, Marta, Maria de Betânia, Lázaro, Pilatos e Maria Madalena, sim. O amigo também de Jesus era também chamado Lázaro. Eles tinham uma amizade muito linda com Lázaro. Os lugares principais que a gente vê aqui em João é Judeia, Samaria, Galileia, Betânia e Jerusalém. Agora, eu quero que procurem comigo João, capítulo 20, capítulo 20, versículo 30 y 31, ¿sí? Y con eso quiero que fiquen. Y esto es el versículo chave de todo el evangelio de João, ¿sí? João capítulo 20, versículo 30 y 31, es el versículo chave de todo el evangelio de João. ¿Quién quiere leer? Realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e tenha vida no seu nome. Y aquí lo lindo es que dice que había, dice, muchos otros sinais milagrosos, ¿sí? Aquí en João comienza con a primera señal milagrosa que Jesús fez, a transformación de agua en vino, ¿sí? Entonces, cada uno de esos milagres que ele vai fazer, dice que aquí, leyendo capítulo 20, versículo 30, nos fala que había muchas otras sinais más que ele não escreveu aqui. Porque se ele escreveria todo, eu acho que não caberia tantos milagres que Jesus fez, né? E o mais lindo aqui no verso 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam, sim? Para que a gente creia. Que diz? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenha vida em seu nome. Por isso que o coração do Evangelho de João é que todo mundo seja salvo. ¿Sí? E esta palavra creer, creiam, se repite mais de 90, acho que não, são 90 vezes que se repite em todo João. ¿Sí? Se você tem tempo em sua casa, procure creer. Esse é o coração de João, que a gente creia. ¿Sí? ¿Por quê? Porque quando a gente crê isso, realmente nossa fé é sólida, é forte. Não é nada que nos abale de isso. ¿Sí? Então, esse é o coração de João, que a gente creia que Jesus é o Cristo. ¿Sí? Características especiais. Dos 8 milagres encontrados em João, 6 são encontrados apenas neste evangelho. Sim? Assim como o discurso de Jesus na ceia da Páscoa, capítulos 14 e 17, e mais de 90% do material de João é original deste evangelho. Por que coloquei isso? É porque tinha partes que os próprios evangelistas como pegaban de los otros para complementar aquel ensino que estaban, aquello que le estaban explicando. Mas João es muy diferente. Él tiene su propia forma de escribir y sus propias historias son únicas. Por eso que falo para vocês, os evangelhos son increíbles. Você pode ver historias la misma historia, mas de un punto de vista diferente. Eso es impresionante para mí. O contexto. João, conhecido como discípulo amado, ¿sí?
o outro discípulo que Jesus amava, assim também ele fala, não escreve o quarto evangelho e era filho de Zebedeu, pescador, 1, 2, 12. Vamos a ler unos versos de João, tá bom? Vamos a ir desde el comienzo. Vamos a leer João capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Sí? João capítulo 1, versículo 1 ao 3. Dice, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Ele. Sem Ele, nada do que existisse teria sido feito. Aqui há algo que quero que fique também claro, claro para nós é isto. Em esse tempo que João escreve, o evangelista João, em esse tempo tinha uma sesta chamada os gnósticos, los gnósticos, sim? Eles não acreditavam, gnósticos. Então, o que era o ensino dos gnósticos? Eles não podiam acreditar que Deus podia permanecer em um corpo mortal. Eles não podiam. Eles pensavam que Deus solamente era espiritual e podia passar paredes tras paredes, não podia tomar um corpo físico. Mas aqui ele fala, no princípio era aquele que é a palavra. Em outras versões é verbo, ¿sí? E esta palavra verbo ou palavra que está aqui na NBI é a palavra logos, ¿sí? E esta palavra é interessante tanto como em grego e em el hebreo, solamente é designado para o próprio Deus, para Jesus. Então, para o próprio Deus, para descrever um logos era aquele que fazia as coisas de nada. Ele não precisava, como eu quero fazer café, não? Ele não precisava, ele não precisava pegar água, não. Ele fazia aparecer de nada as coisas, sim? Esse era Deus. Ele, por isso que fala aqui, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E acaba versículo 3. Sem ele, nada do que existe tenha sido feito. Porque por isso, quando você lê João 1 e comparas com Gênesis capítulo 1, vês a mesma conexão. Deus fala e as coisas começam a acontecer, se começam a criar. Então, por isso, João nos mostra que Jesus é filho de Deus, sim? E que creyendo em Ele, que Ele é o criador de tudo, sim? Colocando nossa fé, a gente tem vida eterna, sim? A outra palavra que mais se repite em João é a palavra vida, sim? Esta palavra vida que a gente vê aqui, que se repite em João, é a palavra que zoe, sim? É a palavra zoe em grego, sim? Mas a gente conhece vida como bios, né? Que nos ensina aqui na escola. Bios que é de biologia, né? Para uma forma, um término químico, no biológico, para descrever a vida, né? Mas não. A palavra vida que acá usa João é a palavra zoe. Uma vida que não precisa de outra célula para ter vida. É algo interessante. ¿Sí? Ele não precisa de outro corpo. Se a gente faz um experimento aqui, vamos deixar um copinho de café com uma bolachinha, já? Vamos deixar uma semana aqui. O que vai acontecer? O que vai acontecer com essa bolacha? Vai sumir, vai começar a sumir, mas depois pode vir aqui uma mosca, uma bactéria e vai começar a ter uns gusanos, fala aqui? Larvas, né? Então, para que essa larva nascesse,
ele teve que ter outro contato de outra coisa física para existir. Agora, quando João usa a palavra vida, ele não precisa de nada, de nada. Ele faz acontecer as coisas simplesmente com ele falar. Sim, me deixo entender? Então, tem muitas coisas aqui que é rico em conhecimento. No princípio, Adán, Eva, árvores que ele criou, já todo feito. Uhum, E já, por exemplo, árvores produzem sementes, mas ele não, vamos falar semente, ele começou com tudo já feito uhum. e já se reproduz, tipo homem, mulher, Nesse paraíso, teve uma hora que pegou a semente de todos nós. Agora outra coisa que quero que fiquem aqui, diz que ele estava com Deus no princípio, sim? Aqui em João também a gente pode ver, nós como cristãos, a gente crê na Trindade, né? E a Trindade, na Bíblia, não, você não consegue encontrar essa palavra Trindade. Agora eu vou explicar para você, para entender isso. Porque muitos versículos que a gente vê em João e em outros versículos da Bíblia mostram a Trindade. Deus, o Padre, o Filho e o Espírito Santo. Sim? Sim? Eles são três em uno. Cada uno com una función diferente, pero cumplen una misma, son una misma pessoa. Então, aqui quando ele fala, ele estava com Deus no princípio, ele está falando que Jesus estava com Deus, sim? Então, há muitas passagens que a gente vê e que, por que eu vou falar isso? Porque tem outras, como outras religiões, como os testigos de Jeová, que falam, oh, você é cristão, você fala que você ensina na Trindade, mas você não tem a palavra Trindade. Mas tem outros versículos aqui na Bíblia, em próprio Gênesis, que a gente pode usar para ensinar a eles que se a Trindade es una respuesta. Agora, Trindade é um término teológico, tá bom? Teológico para entender como Deus, como é, vou falar, como é a... Sim, sim, para explicar quem é Deus, né? Como trabalha Ele, simplesmente assim. Então, se me conseguiram entender isso, sim, isso é importante para que vocês saibam, sim. Agora, propósito de divisão, perdão. Nascimento e preparação de Jesus. Cuidado aí. Nascimento e preparação de Jesus, capítulo 1 até o capítulo 12. Não, 1 e 2, versículo 12. Mensagem e ministério de Jesus, o Filho de Deus, capítulo 2, versículo 13, até o 12 e 50. E do capítulo 13 até o 21 é a morte e ressurreição de Jesus. Qual é o propósito de João? Provar de forma convincente que Jesus é o Cristo, o ungido. Sim? Se lembra dessa palavra ungido? Que a gente encontra em 1 de Samuel, quando Deus... ungido, sim? A gente encontra essa palavra ungido em 1 de Samuel. Agora, provar de forma convincente que Jesus é o Cristo ungido, o Filho de Deus, e que todos os que nele creem terão a vida eterna. Por que estou sendo tão repetitivo com isso de crer, crer, crer? Porque hoje em dia, tristemente, nas escolas, quem ensina aos filhos? Que o homem, que o nascimento do mundo, do próprio homem, vem da evolução, né? Sim? Que o planeta foi criado por uma explosão, a teoria do Big Bang, né? Mas um próprio cientista chamado Albert Einstein, que a segunda lei da termodinâmica, não sei como se fala em português, mas ele fala assim bem claro, que do desordem não pode trazer ordem. Sim? Isso é impossível. A gente joga aqui, a gente começa a bagunça aqui, você vai voltar amanhã. E se meu amigo Cláudio não arrumou aqui, como vai encontrar aqui tudo isso?
Uma bagunça. Então, é mais difícil acreditar na evolução que o que a própria Gênesis nos explica com mais detalhes. Me deixa entender? Sim? Aham. Então, desculpa que se repetir, porque eu não quero que quando você chega à sua escola, seus filhos falem, não, papai me ha ensinado isso, né? Esse está certo. Não, vocês tenham uma base bíblica de como ensinar eles, né? Sim, e dos macacos, né? Não, o sea, o macaco nada a ver. Isso está comprovado cientificamente, que o homem não tem este, como posso falar, a parte neurológica do macaco é muito diferente da parte neurológica de um homem. Isso está comprovado, só que não convém aos cientistas falar disso, né? Agora, versículo-chave, a gente já leu, João, capítulo 20, versículo 30 e 31 aqui, tá bom? Para que foi escrito o Evangelho de João? Se alguém pergunta para você, para que foi escrito o Evangelho de João? Você que vai responder? Se alguém pergunta para você, para que foi escrito o Evangelho de João? Sim, todos, para que todos quê? Aham. Aqui está a resposta. Para quê? Sim, é escrito para que nós possamos crer que Jesus é Filho de Deus e que creyendo em Ele, colocando nossa fé nisso, a gente tem a vida eterna. E essa palavra eterna é, sim, é estar na presença de Deus. Sim, sim. Então, uhum, ungido. Sim. ¿Están prontos para más? ¿Quieren más? ¿Quieren más? Sí. Sí. Todavía vamos a hacer el último, ¿ya? Atos. Atos. O mesmo autor de Atos é o mesmo autor do Evangelho de Lucas, sim? E é uma continuação, sim? A outros é uma continuação. Quando acaba Lucas, em outros continua com Atos, uma continuação de seu livro. O autor é Lucas, o médico grego, eles não judeu, e o destinatário também, a minha pessoa, é Teófilo, sim? E a data está entre o ano 63 e 70 depois de Cristo. Aqui, o marco histórico é importante. Atos é a ligação, não, entre os evangelhos, o elo entre os evangelhos que se referem à vida de Cristo e as cartas que tratam da vida da igreja. O livro de Atos, de uma maneira muito prática, nos fala da história da igreja primitiva, os começos da igreja, sim? Quando a gente quer saber como foi a igreja nos começos depois da morte de Jesus, você pode ler o livro dos Atos. Como que eles se reuniam, como que eles faziam seus cultos. Eles se reuniam em casa, depois foram quando você vê Atos, você vê o começo da história da igreja, sim? Fiquem com isso. Atos, o personagem, sim? Marco histórico, Atos, isso já leí, não? Personagens, Pedro, João, Tiago, Estevão, Felipe, Paulo, Barnabé, Cornélio, Tiago, irmão de Jesus, Timoteu, Timóteo, Lídia, Silas, Tito, Apolo, Ágabo, Ananias, Félix, Festa, Agripa, Lucas. Sim? Cada um desses homens aqui, em particular, o Pedro, o João, o próprio Tiago, eles foram, posso falar, as colunas vertebrais da igreja, nos começos da igreja. Eles eram os líderes da igreja, sim? Então, e também aqui o Paulo, este homem Paulo aqui
Pablo él era, antes de ser un apóstol de Jesús, él era un perseguidor dos cristãos, ¿sí? Él, cuando él falaba, él daba a última, él tomaba a última, él, en suas mãos estava a decisão de tirar a vida de uma pessoa, ¿sí? Como por ejemplo, como aconteceu com o Felipe, ¿sí? No, Esteban fue. Então, Paulo antes era um perseguidor de igreja, mas Deus tem um encontro com ele, sim, e fala para Paulo: Paulo, por que me persigues? Sim, por que me persigues? Sim, aí ele cai de joelhos e umas escamas cobrem seus olhos, sim. A história é linda disso, mas o interessante é que ele depois de ser um perseguidor da igreja, ele acaba sendo um apóstolo de Jesus. E por isso que em suas cartas, em las epístolas pastorales, a gente vê as cartas pastorales, vê realmente o coração de Paulo. Antes de ser apóstolo, ele fala servo, e depois ele fala apóstolo. Sim? Agora, o lugar principal aqui vemos Jerusalém, Samaria, Lídia, Jope, Antioquia, Chipre, Antioquia, Pisídia, Iconia, Listra, Derbe, Filipos, Tessalônica. Quando a gente começa a escola bíblica, você não pode perder Atos, tá? Você não pode perder a aula de Atos. Sim. Agora eu quero que vayam a Atos. Atos capítulo 1. Sim, aí está Antíoco, aqui. Acho que não coloquei aqui. Falta aquilo, sim, falta aquilo. Busquem Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, e vamos a ler o começo, já? Cada um pode ler um verso. Vamos a ler até o versículo 11, tá bom? Quem quer começar? En meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até aí.
Então, em capítulo 1, em esses primeiros 11 versos, Jesus está falando para eles, né? Que esperam que? Que eles promete a eles? O que? Jesus fala para eles que eles precisam esperar em Jerusalém que a promessa do Espírito Santo. Sim, sim. Sim, esse. Sim, aqui a gente já tem o Espírito Santo. A gente já tem o Espírito Santo. Aqui ele está falando que aqui quero que lembrem aqui, ele está falando o que acontece quando Jesus já ressuscitou e ele se apresenta a todos os discípulos e também a outras pessoas que estavam aí acompanhando e ele les ordena que esperar em Jerusalém o Espírito Santo. Não somente manifestação, sino o poder do Espírito Santo, ¿sí? Aqui eu quero que fiquem com esta palavra. Diz o versículo 8, mas recibirão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Esta palavra testemunha, não somente é a palavra como que a gente usa em um juízo como testigo, não. Esta palavra testemunha está falando de aquele que vai precisar morrer, sim? Ahorita esqueci a palavra, mártir, é a palavra mártir. O que Jesus está falando para os discípulos é que eles iam a morrer, sim? Não somente iam a ser testigos presenciais, sino que eles iam a morrer, sim? Quando Jesus está falando isso, está falando isso também. ¿Sí? Entonces, cuando a gente, por eso que Jesús en los evangelios, él también enseñó que sus discípulos iban a ser perseguidos, ¿sí? En el Sermón do Monte, en Mateus capítulo 5, él fala, bienaventurados os perseguidos, ¿sí? Que sufren persecución, dice. Entonces, ahí vamos a ficar, ahí vamos a ficar en Atos, no vamos a acabar, ¿tá bom? Mas eu quero, esse versículo é chave. Por quê? Porque dice era o Espírito Santo, e essa palavra poder en griego se llama dunamis, es un poder, dunamis, un poder sobrenatural que solamente viene de Deus e que é o Espírito Santo que por isso falo a vocês que nos capacita, que podemos fazer. Me deixam entender? Então, é por isso que eles precisavam esperar para depois você vai ver os viajes de Paulo, a transformação das pessoas, como o próprio Pedro, sendo um pescador, ele vai falar com linguagem tipo de Lucas, muito formal. Ele vai falar com pessoas, com um imperador, de uma maneira muito culta, não? Culta, sim? Você vai falar, como um homem pescador tem esse falar, essa maneira de falar? No era Pedro, era un hombre transformado por Deus. Sim, é aí. Me dejo entender? A gente vai parar aí, tá bom? Sim, e eu quero orar e a gente vamos a conversar, tá bom? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor continue nos falando, guardando aquilo que o Senhor nos mostra pessoalmente. E eu não vou cansar de orar, Senhor, que isso possa ser uma realidade em nossas vidas, Senhor. E eu te peço, Senhor, que nos continue enchendo de tu Espírito Santo, Senhor, a cada dia mais, Senhor. E que nós possamos ser estes homens e essas mulheres para a tua glória, Senhor. E nos capacita, Senhor, nos ajuda em nossa debilidade, nos ajuda a ser
a tener sabiduría y en decidir las mejores escuelas, Señor. En nombre de Jesús, Señor. Amén.